Eu queria trazer um desafio para nós, mas deixa antes eu me apresentar. Apesar de já ter vindo muitas vezes a Arco Verde há muitos anos, neste lugar é um espaço novo que eu estou chegando. Então eu sou Dani Portela, eu sou uma professora, é isso que eu sou. Eu sou uma alfabetizadora de adultos pelo método Paulo Freire, desde os meus 14 anos de idade. Sou uma professora de história, sou advogada popular. No dia que eu não estiver na política, para a sala de aula, que eu sempre vou voltar. Estou no momento deputado estadual, candidato à reeleição, sei o que é sofrer ataque, perseguição, fake news, máquina de ódio, por ter ousado ser uma mulher que lidera no Estado a oposição contra a governadora Raquel Lira. É desse lugar que eu venho, é desse lugar que eu me lembro. E conheço, ainda recebo convite para estar aqui nessa noite. E aí essa saudação para todas as pessoas que estão aqui, para os companheiros e companheiras, camaradas, militantes do campo da esquerda progressista. É desse lugar que a gente se move. É desse lugar que a gente vai buscar alcançar mentes e corações. Nós já escutamos aqui. Essa eleição é a eleição das nossas vidas. A gente estudou isso também em eleições passadas. E qual é o cenário nesta eleição que a gente precisa mover? Lá atrás, em 2018, aí me peçam, bom professor de história, eu sempre tenho que olhar para o passado que influencia o presente e aponta para o futuro. Voltando só um pouquinho. Em 2018, todos nós nos surpreendemos em qual momento o ex-presidente, hoje condenado presidiário, Bolsonaro, deixou de ser uma piada pronta no programa de Luciana Gimenez, um péssimo parlamentar, que em 27 anos aprovou nem sequer 5 projetos de lei. Se tornou presidente da República. E aí eu lembro que durante o crescimento do bolsonarismo, que é o advento do fascismo brasileiro, com o crescimento da extrema-direita no mundo e repercutindo no país, em que momento nós perdemos o debate? E a gente tem que fazer uma reflexão. Se a gente quer transformar e mudar, a gente tem que fazer uma reflexão. Eu lembro que, veja, eu sou filha por adoção. Eu sou filha por adoção de um ex-preso político da ditadura militar brasileira que foi torturado, que devido às torturas sofridas ficou estéril. Daí a minha adoção. Eu cresci num ambiente muito politizado. E o coronel Carlos Alberto Brilhante de Ustra não foi só o pavor da vida da presidenta Dilma Rousseff, foi o pavor da vida do meu próprio pai. A partir de 2016, a gente tem que fazer justiça. A primeira mulher eleita presidenta da República do nosso país, que sofreu um golpe midiático, misógino, machista, político. E a partir dali, o ovo da serpente, ele começava a se gerar. O ataque frontal à classe trabalhadora, a reforma trabalhista, retirada de direitos historicamente conquistados, começou com o governo de Michel Temer. E foi aprofundando, tornando esse terreno muito fértil para o que viria depois. Iria aprofundar no que poderia vir de pior. Eu lembro que em 2018, na época a gente ainda usava Facebook. Hoje a gente usa Instagram, mas para os mais jovens, nem é mais Instagram, tá, gente? Instagram já é coisa de mais velho. Então, mas na época a gente usava o Facebook. E o Facebook ele colocou uma ferramenta que eu achei muito interessante. Que era o seguinte. Para você passar um filtro nos seus amigos e amigas e ver quantos amigos você tinha que seguiam a página de Bolsonaro. Aí eu vou fazer
Aí passei o filtro, me levei um susto, porque eu tinha 5.000 amigos e apareceram lá mais de 500 pessoas. E aí, imediatamente, tinha lá uma opção: excluir a amizade. Eu disse, agora. Mas deixa eu antes dar uma olhadinha, aí levei um susto. Por quê? Naquelas pessoas eu encontrei amigos de infância, da época do colégio, vizinhos. E, para minha surpresa, muitos familiares meus. Familiares desse mesmo homem que foi preso, perseguido, torturado na ditadura militar brasileira, que foram cooptados pelo bolsonarismo. Eu disse, meu Deus, eu posso até excluir do Facebook da vida. Não tem como. Então ali me deu um desafio de como a gente vai reconstruir as pontes para dialogar com essas pessoas que pensam diferente de nós. E eu percebi que muitas dessas pessoas ou eram ou haviam se convertido ao Evangelho. E vejam, eu sou uma mulher feminista, antirracista, da luta anticapacitista, de religiosidades em credos diversos. Eu respeito todas as religiões. Eu não estou falando do cristianismo dos evangélicos. Estou falando do fundamentalismo religioso. Da captura da fé das pessoas, de um sentimento genuíno para um uso político de um Estado teocrático. O que começa a se instalar no Brasil é um grupo que tinha um projeto de poder a curto, médio e longo prazo, que chegou à presidência da República com uma pauta extremamente conservadora nos costumes, mas liberal na economia. Uma pauta liberal na economia de retirada de direitos, ataque aos direitos conquistados, e a gente ainda colhe frutos disso hoje, com a flexibilização das leis trabalhistas, a uberização da economia, a terceirização dos trabalhos. Então você vê hoje um jovem numa bicicleta alugada de um banco, fazendo entrega por um aplicativo de comida com fome. Mas ele acha que ele é patrão de si mesmo. Uma juventude contrária à CLT. Veja, quanta luta de todos os movimentos dos sindicatos para a redemocratização para hoje. Os jovens dizer que não querem ir para a universidade, que não querem ter carteira assinada, que querem ser patrões de si mesmo, negando toda uma trajetória. E como a gente fala com essas pessoas? De 2018 para cá, nós passamos pelos piores anos da história. Eu quero que as pessoas me apontem o que é que o ex-presidente Bolsonaro fez por Arco Verde, pelo Nordeste, por Pernambuco, pelo país. Houve um desmonte. Veja o que era. Você bota no Ministério da Educação alguém que ataque a educação, que não construiu uma única universidade pública sequer, um único instituto federal sequer, que fez o contrário, desmontou o recurso dessas entidades que até hoje Lula não conseguiu recompor o recurso anterior. Houve um desmonte e um ataque por quê? Porque a educação, ela quer promover o quê? O nosso senso crítico, a nossa capacidade de pensar e transformar. Porque Paulo Freire diz que alfabetizar não é somente ler e escrever, juntar sílabas e formar palavras, é ler um mundo. E é transformá-lo de maneira crítica. E é essa educação que eles queriam atacar. E aí enviaram todas aquelas fake news até hoje, perseguindo os professores, professoras, liberdade de expressão. Isso nasce nas câmeras, isso começa a acontecer na sociedade, uma hegemonia do discurso de ódio. Todo mundo aqui já ouviu. Política, futebol e religião não discute. A gente sempre discutiu política, interior é bem acirrado. Você briga com a família do prefeito tal, do prefeito Y, depois faz as pazes. Todo mundo briga com futebol, meu time é melhor, é pior. Todo mundo de uma religião às vezes quer evangelizar o outro, mas ninguém queria exterminar o outro. Nós entramos numa outra era. É de exterminar literalmente as diferenças. Essa morte
pode ser por ataque das mídias digitais e redes de ódio, de fake news, ataque à honra, ataque à imagem, e pode ser destruir mesmo, matar, eliminar quem pensa diferente de nós. Muitos de nós recebemos ameaças de morte por defender um governo popular democrático do presidente Lula e enfrentar a expressão do fascismo no Brasil, que não se resume a Bolsonaro. É o bolsonarismo, é para além de uma persona e atinge um conjunto da sociedade. E aí a gente pensa, no Ministério da Educação, alguém contrário à educação. No Ministério das Mulheres, alguém contrário à luta por igualdade de gênero. A luta para que mulheres e homens recebam o mesmo salário, fazendo a mesma função. A luta contra o fim do feminicídio. Foi desses 4 anos de desmonte de todas as políticas públicas para as mulheres que a gente coloca as nossas mulheres em risco. Nós vivemos no 5º país do mundo mais violento para as mulheres. De cada 5 de nós. Vamos pensar nas mulheres que estão aqui, nas nossas familiares, mães, irmãs, esposas, namoradas, sobrinhas e amigas. De cada 5, 3 vão sofrer alguma violência pelo simples fato de serem mulheres. Para as mulheres transexuais, travestis, primeiro país mais violento do mundo há 15 anos. E isso se aprofundou. Se coloca no Ministério do Meio Ambiente alguém que declara que é contrário à demarcação de território indígena quilombola, que entrega para a mineração, para o desmatamento desses territórios. Esse mesmo grupo, recentemente, com a candidatura de Flávio, diz o quê? Vai aos Estados Unidos dizer que tem um compromisso de entregar as nossas riquezas, as nossas terras raras. Esse mesmo grupo coloca no Ministério da Saúde alguém contrário à vacina. Nós vivemos a pandemia que aprofundou as desigualdades, mas mostrou a irresponsabilidade de um governo negacionista que teve o sangue de mais de 700 mil pessoas na mão negando vacina. Até hoje nós não recuperamos os índices de vacinação das nossas crianças. Então foi um governo que destruiu. O que é que Bolsonaro fez? E por que, veja, todo mundo aqui sabe disso. Quando Lula, ele assume e ele sobe naquela rampa com toda aquela representação, levando com ele mulheres, jovens, professores, catadores de papel, e tinha ali uma criança negra, representando o futuro, porque é justamente a nossa juventude negra que nem nos tem perspectiva de futuro. A expectativa de vida é menor. Porque o Estado, ele não chega nas periferias do nosso país com política pública, mas ele chega com a polícia. A polícia sempre chega nesse lugar. O encarceramento em massa dessa juventude e o extermínio como um projeto de poder. Lula chega, na minha avaliação, o governo Lula 3, que a gente está rumo ao Tetra, é o melhor de todos os governos Lula. Lula avança nos programas sociais, amplia o Minha Casa Minha Vida, inclusive avança não só para os menos favorecidos, enfrentando a desigualdade de classe, avança também para a classe média, ampliando o rol de alcance do programa Minha Casa Minha Vida, avança com farmácia popular, luz para todos, gás, avança com o pé de meia para evitar a evasão escolar. E com tudo isso que Lula está fazendo e investindo no Nordeste, o Ministério da Pesca foi extinguido. O Ministério do Desenvolvimento Agrário Econômico extinguido. O Ministério da Cultura extinto, porque não quer ninguém pensando. Atacam as leis de incentivo à cultura. Lula retoma tudo isso. E mesmo assim, quando a gente olha para as pesquisas, a avaliação do governo não está subindo. Então, eu já falei muito tempo, mas eu queria me deter nisso.
Eu queria sugerir para vocês um podcast chamado O Assunto de Natizanelli. É um episódio de 30 minutos sobre pesquisas qualitativas. Está muito bom, porque ele faz uma análise do sentimento dessa rejeição. E aí ele traz alguns elementos que eu quero partilhar para a gente começar a se organizar, dialogar com mais pessoas. Primeira coisa, os programas sociais. As pessoas não reconhecem mais como benefícios, mas como obrigação do governo. Ah, eu já tenho Bolsa Família, se aumentou o valor, se criou programas adicionais, o governo não faz mais do que sua obrigação. E ninguém vai tirar isso, já é direito meu. Então as pessoas não reconhecem a decisão política do governo Lula do estado de bem-estar social, de reduzir a pobreza, retirar o país do mapa da fome, reduzir as desigualdades regionais, reinvestir no Nordeste brasileiro. Nenhum presidente da história desse país investiu tanto em Pernambuco e no Nordeste como Lula, porque ele sabe, porque ele já passou. Porque, como você disse, citou Carolina Maria de Jesus e citou um quarto de despejo, e Lula sabe, porque ele já passou fome. Um homem que não estudou, já é doutor honoris causa, reconhecido mundialmente. Uma das grandes lideranças mundiais, e as pesquisas nos assustam. E aí eu trago outro desafio, que é, primeiro, o fim da escala 6x1. O que é que Lula fez para a classe trabalhadora? Gente, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Era 27% e meio. Isso representa, no salário do comércio, R$3.600 por ano. Isso é muito dinheiro. E redução de imposto de renda para quem ganha até R$7.500. Isso arca quase todo mundo. E mesmo assim, a aprovação desse governo não sobe. Agora vamos avançar na pauta do trabalho. Fim da escala 6x1 sem redução de salário. A gente sempre tem que fazer o outro link, tá? Redução de jornada sem redução de salário. Mas a gente começou organizando a partir de um movimento chamado VAT. Vida além do trabalho. Nós queremos viver, trabalhar para viver, e não viver para trabalhar. Que é o que acontece quem trabalha na escala 6x1 e tem um dia de folga para fazer tudo na semana inteira. Mas, o que é que a gente quer? Que esse dia seja para família, estudo, lazer, para o que quiser. Sabe o que essa pesquisa diz? Todo mundo é a favor do fim da escala 6x1, mas não pelos argumentos que a gente está usando. Porque quer um dia livre para trabalhar mais. Quer um dia livre para rodar de Uber, para fazer um corre, para se virar, para trabalhar mais, para fazer horas extras. Então, nós precisamos entender como se conectar com o sentimento deste tempo. O fim da escala 6x1 é um grande tema para essa eleição. E a gente precisa falar. Isso é uma conquista. Quem está contra isso? Os empresários, os poderosos, os donos do capital, que querem lucro acima de tudo, inclusive das nossas próprias vidas. Então é preciso, e também uma outra coisa. O que é que acontece? O endividamento de todo mundo. Todo mundo tem o consignado, o empréstimo, endividamento, inclusive de quem é beneficiário dos programas sociais de Bolsa Família. Essa pesquisa mostra que quando sacar homens e mulheres, os homens não admitem na frente das mulheres, que estão se dividando pelas apostas das bets. Lula tem falado, é preciso acabar com as big techs, que controlam o algoritmo. É preciso acabar com as bets, com as casas de aposta, que antes todo mundo aqui cresceu sabendo que era uma contravenção penal. Você fazia ali sua fezinha, mas não podia o jogo bicho, não podia cassino. Hoje, a não ser telefone, na sua casa. E o que é mais sério? Eles não entendem com o jogo de azar. Esses homens entendem com o investimento. Eles apostam
na expectativa de receber e poder investir na sua família. Isso é triste, isso é sério, isso compromete de fato a vida das pessoas. Nós estamos em um período de fake news e de pós-verdades. Aqui a gente fala internet, a internet é importante. Essa pesquisa diz que apenas 45% da população brasileira tem acesso à internet e rede social. A maioria ainda assiste rádio e TV, mas todos têm acesso ao WhatsApp. E a gente precisa instrumentalizar e ocupar isso. Falar com a juventude, falar com as pessoas mais velhas, mostrando que os sonhos eles não envelhecem. Essa é a Federação Brasil da Esperança. Nós somos sementes de plantio para disseminar, para que o Brasil continue a crescer. A diferença vai ser pequena, essa eleição é difícil e apertada. Nós precisamos reeleger Lula, significa o futuro das nossas vidas, dos nossos filhos e filhas. É barbárie, ou é Lula, não tem como retroceder. Por isso essa eleição das nossas vidas. Por isso a gente precisa se provocar, dizer o que é que a gente vai fazer aqui. Vários partidos aliados, movimentos sociais, pessoas que não estão filiadas nem organizadas em lugar nenhum. Como a gente criar grupos, disseminar, falar com o maior número de pessoas para convencer do que para a gente é óbvio. Do que para a gente é óbvio, mas para as pessoas não são. Então, como a gente vai ser semente multiplicadora disso? E aí hoje, como ele falou em Carolina Maria de Jesus, só queria concluir dizendo, quando ela estava escrevendo um quarto de despejo, uma mulher, catadora de papel, pobre, que foi alfabetizada na vida adulta, se tornou uma das grandes escritoras do mundo, traduzidas para muitas línguas. Enquanto ela escrevia, nos papéis que ela encontrava catando, ela tinha um lápis, ela estava sem caneta. E aí ela fala que ficou com medo de escrever trecho desse livro com lápis, com medo que a borracha pudesse apagar. E aí ela fez um exercício, ela escreveu um trecho de lápis, ela mesma apagou. Quando ela virou o verso, ela viu que a letra ela fica desenhada no relevo do papel. E aí ela disse, nenhuma borracha vai apagar tudo aquilo que eu escrevi. Eu sou uma mulher negra favelada. Eu sou Carolina Maria de Jesus. Ninguém vai apagar a história que o nosso campo está construindo nesse país. É a história não só de um homem, mas de uma ideia. De um homem que não aceita injustiça. Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o time do Lula, precisamos focar no Senado. Aí a gente volta hoje, ganhou uma aprovação de Messias para indicação, já tem um termômetro da importância de focar no Senado Federal. A tática da extrema-direita é alcançar o Senado. Porque com 2/3 do Senado, eles podem pedir impeachment de ministros do Supremo. Hoje a pauta é essa. Amanhã pode ser fechar a Câmara, fechar a Assembleia, fechar a imprensa, as universidades, fim das liberdades democráticas. Eles querem calar a nossa voz. Mas nós não vamos deixar que isso aconteça. Pernambuco é um dos únicos estados que você tem 2 senadores da República. Aqui a gente tem a senadora da Educação, Tereza Leitão, a primeira mulher eleita senadora da história. E o senador de Lula, o senador Humberto Costa, que estava ao lado do nosso presidente na criação de todos esses programas citados. A gente não pode tubiar. A gente tem lado, a gente tem um campo, a gente precisa defender mais do que nunca esse lado. Ampliar a participação no Congresso Nacional, deputados e deputadas, no pior congresso da história, que sejam aliados do presidente. Veja, a pauta das escolas está com dificuldade de tramitar, porque a gente não tem maioria nesse Congresso, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras vereadores. A gente precisa retomar todos os territórios. Todos os territórios. Eu, infelizmente, não posso ficar muito tempo no debate,
Porque eu ousei, né? Aos 50 anos, ser mãe de novo, eu tenho um bebê de 2 anos. Jorge, que está doente. Eu vou voltar para Recife. Mas eu coloquei o nome dele de Jorge, por quê? Porque eu quero estar vestida e armada com as armas de Jorge. Para que os nossos inimigos, e eles estão aí, eles tendo olho, eles não nos vejam. Eles tendo pés, não nos alcancem. E nem em seus pensamentos eles possam nos fazer mal. A gente precisa se vestir com as armas que nós temos, e nós temos muitas. Porque, como disse Paulo Freire, a gente precisa ir com fé, com esperança. Essa análise de conjuntura não é para desanimar, é para a gente mostrar a nossa força. Todo mundo aqui sabe o que é militar, fazer campanha de graça, fazendo o que acredita, ir para a rua, falar com as pessoas. Quem aqui já não faz campanha sem material nenhum, só com a nossa voz? Porque a gente tem esperança. A esperança é como o ar que eu respiro. Se eu não tiver ar, eu morro. Se não houver esperança, não tem nem por que continuar a história. A nossa esperança é enorme. É irmão Inácio Lula da Silva. Que só a luta muda nossas vidas. Só a luta vai mudar a realidade do nosso país. E nós estamos juntos e juntas nessa luta. Obrigada.